completamente apreensivo com o que esse pastor disse aqui. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o canal Hora do Apocalipse 2035. Meu nome é Baú de Souza e hoje nós vamos ver um vídeo extremamente importante para quem está mais ou menos ligado na atual conjuntura do planeta Terra. Vamos lá? Confira comigo. Olá, queridos. Graça e paz, Deus abençoe vocês. Eu estou passando aqui rapidamente para falar com vocês sobre esse ataque da nação de Israel ao Irã, né? Eu acho que carece de vários esclarecimentos, até mesmo porque eu já estou vendo aí vários canais explorando o assunto e muitos deles da forma errada. Eu acho que foi algo muito relevante. A gente sabe que essas guerrinhas vão e vêm o tempo todo, né? Esse ataque não é por si só algo novo, mas ele tem várias peculiaridades que me chamaram a atenção. O livro de Ezequiel 38 fala sobre a primeira fase do Gog e Magog. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Me chamou a atenção. Dessa vez agora, eu fui para o texto observar o texto e me chamou a atenção esse termo, dirige o rosto contra. Eu me dei conta de que a profecia de Gog e Magog, da primeira fase de Gog e Magog, eu digo primeira fase porque a segunda fase é só depois do milênio, né? No final do Apocalipse ali. Realmente, isso aqui que ele está falando, muita gente faz confusão. Muita gente faz confusão. Então você tem a guerra de Gog e Magog, ela vai acontecer, como ele vai descrever ali, em duas fases. Tem uma guerra antes do milênio e uma guerra depois do milênio. O sentido da guerra é o mesmo. Gog e Magog é uma coalizão internacional que visa a destruição do Estado de Israel. Não só do Estado, como do povo de Israel, né? Essa coalizão, ela ocorrerá em duas fases. Segundo as Escrituras, ela vai ocorrer numa fase anterior ao período do milênio, que é um momento em que Jesus estará reinando na terra, o Messias estará reinando na terra, e também haverá novamente a ocorrência da guerra, desse ajuntamento, dessa coalizão, num período depois do milênio. Essa primeira fase do Gog e Magog, no qual o Irã está envolvido até o pescoço, porque o próprio texto fala claramente do Irã como sendo a primeira nação citada, né? Versículo 5 diz assim: persas, que é o Irã, etíopes, que é o norte da África, Put, que também está relacionado ao Egito, com eles, todos com escudos e capacetes. Aí fala de Gomer e todas as suas tropas, casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. E bem, vamos por etapa. O que eu acho que há de especial nesse ataque de Israel ao Irã? Que é um ataque retaliatório, é bom lembrar disso, tá? Qual é a esperança do Irã de realmente fazer algo destrutivamente relevante contra Israel? A esperança é uma arma atômica. Porque veja agora, o Irã lançou cerca de 300 mísseis. Gente, 300 mísseis, drones e mísseis contra a terra de Israel. Apenas 9 caíram em território israelense e não causaram nenhum dano significativo. Porque Israel tem uma estrutura de defesa espetacular, além do Iron Dome, que é a cúpula de ferro, né? Que é aquele sistema de antimísseis que Israel tem espalhado por todo o território.
tão espetacular e tão moderno que já tem outras nações do mundo comprando a ideia de Israel. Os Estados Unidos vão construir uma aqui no país, para você ter uma ideia. E tudo isso é criação judaica do povo de Israel. Então, é muito difícil causar um dano significativo a Israel, principalmente com ataques aéreos. É muito difícil. E por terra é quase impossível, a menos que haja uma coalizão muito grande de nações árabes a ponto de suplantar o exército de Israel aí em 30, 40, 50 por 1, algo dessa natureza. Ainda assim não é fácil, mas seria um caminho. Então hoje, qual é a esperança do Irã para causar um dano significativo a Israel? Uma arma nuclear. Porque uma arma nuclear é praticamente imparável. É por esta razão que tanto os Estados Unidos quanto Israel sempre dizem: o Irã não pode ter uma arma nuclear. Porque o discurso do Irã os Estados Unidos é o grande Satanás, e Israel é o pequeno Satanás. Então... Parece que é de criança, né? É brincadeira. Ele é o grande... Isso não é de rir, não. Um é o grande Satanás e o outro é o pequeno Satanás. O alvo número 1 do Irã é destruir os Estados Unidos e destruir Israel. Então não pode permitir que uma nação dessa tenha uma arma nuclear. Óbvio que não. Então esse ataque agora de Israel, além de ter sido um ataque preventivo, para não permitir que eles cheguem a uma arma nuclear, porque a inteligência israelense detectou que eles estavam aí a questão de semanas de montar as primeiras ogivas nucleares. Então, quando essa inteligência chegou, Israel falou: não podemos permitir. Foi lá e atacou toda a estrutura militar do Irã, que tem a ver com o planejamento de enriquecimento de urânio, e também as cabeças pensantes, né, do exército iraniano, inclusive do alto comando do militar do Irã também foi morto. Ok, por que eu acho que isso foi diferente? Veja bem, número 1, se a única esperança do Irã de causar um dano significativo a Israel, que é o projeto nuclear, é impossível de avançar, porque toda vez que eles tentam avançar, Israel vai lá e destrói tudo, ou os Estados Unidos vão lá e destroem tudo. Pausa. Isso por enquanto, viu? Nós vamos verificar ainda. Até faço o convite aqui a você que se inscreva no canal, ative o sininho, continue acompanhando os vídeos com a gente aqui. Nós vamos verificar o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Eu estou colocando aqui, ok? Qual é a relação desse assunto com o final dos tempos e com Israel? Vamos continuar aqui. E dessa vez agora o prejuízo é de bilhões de dólares. O prejuízo é incalculável. Eu suspeito que esse ataque agora que Israel fez ao Irã, que praticamente desmantelou o projeto nuclear do Irã, esse ataque ele pode ter sido o gatilho que vai levar o Irã a começar a projetar o Gog-Magog fase 1. Bom, as razões são muitas, eu não vou dar todas aqui, mas simplesmente olha o que diz de novo o versículo. Versículo 2. Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. É como se houvesse uma mudança de foco. A profecia, eu me dei conta disso agora, quando eu comecei a analisar esse ataque, mas me chamou a atenção isso, que de repente a profecia está falando de uma mudança de foco. A profecia está dizendo: ok, vira o seu rosto para lá agora. Ou seja, vai haver uma mudança de estratégia. Os Estados Unidos agora estão em cima, pressionando o Irã, dizendo: é melhor vocês fazerem um acordo. É melhor vocês fazerem um acordo. Tudo isso é planejado. Por quê? Porque precisa ter alguém do lado de fora, né, para ir virar para o Irã e falar: ok, mas está na hora de vocês negociarem, vão parar com isso, vocês vão ser destruídos, nós queremos ajudar vocês a negociarem. Então tem que ter alguém do lado de fora para pressionar uma negociação. E essa negociação que vai acabar acontecendo, escreva o que eu estou dizendo, essa negociação
ela pode ser uma estratégia iraniana para uma mudança de tática. Pode ser que a liderança iraniana pare e fale assim, gente, isso não está funcionando. Nós estamos gastando bilhões e bilhões. Quando a gente está chegando perto, eles vêm aqui e destroem tudo. E isso não está funcionando. Nós precisamos encontrar uma nova forma, um outro caminho para causar um dano à nação de Israel. E essa mudança de tática pode ser o berço do Gog e Magog fase 1. Perfeito. O raciocínio dele aqui tá perfeito. É isso mesmo. A atuação de Israel frente às intenções do Irã é uma atuação emblemática. Então vai forçar o Irã, com certeza, a adotar uma nova estratégia. E o que ele está dizendo aqui é que essa nova estratégia pode ser o nascedouro, sabe, os primeiros passos para essa nova coalizão internacional entre países do Oriente Médio que culminará num ataque a Israel desses países em acordo. Vamos continuar aqui. O texto fala de terra de Meseque e Tubal. Olha, isso aqui é tudo histórico. Qualquer um pode pesquisar isso aqui. Tá? No livro de Gênesis, capítulo 2, 10, verso 2 e 1 Crônicas 1, 5, nós temos também alusão a Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque. Tá? Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Ou seja, nós já sabemos que Gog e Magog vem da linhagem de Jafé, que é o pai dos indo-europeus, né? Jafé. Número 2, localização nos tempos bíblicos, tá? Associado a povos localizados nas montanhas do Cáucaso e da região norte da Ásia Menor, atual Turquia Oriental. Então, gente, isso aqui é muito forte. Identifica Tubal, Meseque, olha bem, Meseque seria hoje a região da Turquia Oriental. Tá? Tubal, identificado com a região da Anatólia Oriental, ou seja, atual Turquia Central e Oriental. Então, tudo que a gente vai ver aqui tem a ver com o território turco. Então, Meseque, região aproximada, tá? Norte da Ásia Menor ou área do Cáucaso, que é a Geórgia, um paísinho desse tamanhozinho, não faz a diferença, a Armênia, que é um país fraco bericamente, e Turquia. Tá? E Tubal, Turquia Central e Turquia Oriental. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo e a Filadélfia, e a Laodiceia. Você que estuda Apocalipse, você já está fazendo alguma conexão. É possível que você já esteja fazendo alguma conexão com o que ele está falando aí. As 7 igrejas, que lá no Apocalipse está se dizendo que estão localizadas na Ásia, elas estavam no que hoje é a atual Turquia. É emblemático demais essa questão que ele está botando aqui, porque realmente a Turquia vai ter um papel fundamental e central nesse arranjo internacional que vai anteceder a volta de Jesus. Então, é óbvio que o que o texto está dizendo é que vai haver, ouça que talvez vocês vão ouvir isso pela primeira vez aqui, para quando acontecer, vocês poderem dizer: opa, eu sei quem falou isso pela primeira vez. Nós podemos estar diante do berço de uma aliança entre Turquia e Irã, porque esta aliança entre Turquia e Irã é o nascedouro do Gog e Magog fase 1. Porque o que o Irã pode chegar à conclusão? Falar assim: não, isso não está funcionando. E tem 2 países na região do Oriente Médio que odeiam Israel de morte. Chama-se Irã e Turquia. O presidente Tayyip Erdogan, que é o presidente da Turquia, e os ayatolás do Irã são pessoas hediondas e que carregam um ódio inexplicável. A gente sabe, espiritualmente falando, a gente sabe a origem.
eu digo inexplicável humanamente falando, por Israel. E o foco deles é tentar destruir Israel. Quando Israel estava em pleno ataque na faixa de Gaza, o Tayyip Erdogan fez um pronunciamento dizendo para Israel sair de lá imediatamente. Se ele não saísse, a Rússia ia se envolver na guerra. Apenas dois países ameaçaram atacar Israel durante a guerra da faixa de Gaza. E esses dois países foram Irã e Turquia. Os outros ali, ataque da Síria, ataque do Iêmen, da própria faixa de Gaza e tal, esses são grupos pequenos que não têm poder militar nenhum. Tudo que eles têm vem do Irã. O Irã fornece para esses grupos. Então esses grupos não contam para esse nível de conflito, para um nível de aliança regional contra a nação de Israel. E de repente eu fui profundamente atingido quando eu vi isso acontecer, que eu fui analisar os fatos, a dimensão do ataque de Israel na terra do Irã, inclusive com ataques saindo do próprio território iraniano. O Mossad conseguiu montar bases de ataques dentro do território iraniano. Foi coisa de gênio. A estratégia militar é espetacular. E a destruição é devastadora. E o Irã e Israel não parou. Inclusive, o país está sob alerta total. Todos os bunkers lá estão lotados. As pessoas estão se protegendo ao máximo possível. Tem vídeos aí de multidões em porões de edifícios se protegendo e tal, porque eles estavam esperando a retaliação, que realmente veio. Cerca de 300 drones e mísseis. E apenas 9, olha a capacidade de defesa de Israel, apenas 9 caíram no território israelense, sendo que não houve, me parece, que nenhuma vítima fatal, alguns feridos aqui e acolá, apenas 9 de mais de 300. Ou seja, quanto que o Irã precisa gastar para conseguir causar algum dano, pelo menos, à nação de Israel? É um dinheiro infinito, porque se a cada 300 e tantos mísseis apenas 9 cair no território israelense, eles nunca vão conseguir nada disso. E uma vez que eles também nunca conseguirão arma nuclear, então nós podemos estar diante do berço, do nascedouro de uma aliança que vai mudar a história do Oriente Médio. Então ouça bem as minhas palavras. Quando você ouvir falar de uma possível aliança nascendo entre Irã e Turquia, ou até mesmo pode ser que a Turquia entre numa jogada de pacificação, até mesmo porque os Estados Unidos estão por detrás fazendo pressão. Quando você ouvir o nome Turquia e Irã numa mesma frase, você pode levantar as suas anteninhas, porque tem algo acontecendo nos bastidores. Eu temo que nós estejamos diante do gatilho que venha a ser o berço, o nascedouro do Gog e Magog fase 1. Porque não podemos esquecer que estamos falando dos animais do Apocalipse e a Pérsia é o urso, né? E o animal estamos falando dos animais de Daniel, melhor dizendo, do capítulo 7, e a Pérsia é o urso. E no Apocalipse, capítulo 13, a besta que aparece lá tem pés de urso. A boca é de leão, o restante lá é de animais e tal, leopardo, mas os pés são pés de urso. Dá uma pausa aqui, que isso aqui ele falou, mudou meu dia hoje. A besta do Apocalipse, a besta que é retratada no Apocalipse, ela tem pés de urso. Ela tem aparência de leopardo, pés de urso, boca de leão. Essa configuração de animais, dentro desse contexto, ela está remetendo ao que apareceu para Daniel, aos 4 animais que apareceram para Daniel. O urso é uma tipologia, ele apresentou como um desenho, ele foi apresentado como uma metáfora para o Irã, o país que hoje é o Irã, que na verdade antigamente, nos tempos bíblicos ele era chamado de Pérsia. Então, a Pérsia, ela é representada biblicamente e profeticamente pelo urso. E em Daniel, ele está sendo demonstrado de um modo integral. Lá em Apocalipse,
o que aparece desse urso são os pés. Na besta do Apocalipse, que tem 7 cabeças e 10 chifres, de onde vem aquela expressão que todo mundo usa, isso aqui não é um animal de 7 cabeças, principalmente quando a gente vai aprender alguma coisa que julga ser muito difícil. Enfim, isso é só uma curiosidade. Mas o fato é que, na besta do Apocalipse, os pés dela, o urso está nos pés. Isso que ele está falando aqui olha, fantástico, porque se o urso é a Pérsia, e na besta do Apocalipse, que representa exatamente essa coalizão de nações que vão ir contra Israel nesse final dos tempos, e os pés dessa coalizão é a Pérsia, isso significa que o deslocamento dessa besta se dá por meio da Pérsia. Todo ser que se ergue pelas patas ou pelos pés, né? O movimento que ela dará de locomoção na Terra se dará com a Pérsia, ou melhor, partindo da Pérsia, do que era a Pérsia antigamente, que é o mesmo território hoje onde nós nomeado politicamente como o Irã. Então, o que isso diz para nós hoje? Que o surgimento da besta provavelmente está vinculado a uma atuação direta do Irã, que será um precursor nesse movimento de deslocamentos da besta, que aparece lá no Apocalipse. Por isso que quando diz aqui, fala sobre o Gog e Magog, fala Mesec, Tubal, mas qual é a primeira nação que é citada? A Pérsia. Porque a pés fala de marcha, então quando um exército vai invadir algum lugar, precisa de pernas, precisa de pés. Toda vez que a faixa de Gaza, acontece algo na faixa de Gaza, que Israel retalia de forma aérea e tal, a questão é sempre, será que o exército de Israel vai invadir o território da faixa de Gaza? Vai entrar no território, então são pés de urso. Então essa besta, é bem possível que o lado militar desta besta seja exatamente o Irã, os pés que são de urso. Então, quando essa besta anda, quando ela está andando para fazer alguma coisa, ela anda com os pés do Irã. Mantenha isso em mente. Ele colocou aqui a questão militar e, de fato, é bem provável que, com certeza, está relacionada à questão militar, porém, me parece ser uma questão, uma sequência preliminar ou como um antecedente para a atuação completa da besta. Senhoras e senhores, então realmente está na hora da gente acordar. Então, se você ficou até aqui, não se esqueça mais uma vez de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para as notificações. E é isso aí. Muito obrigado, até a próxima, valeu!